Olá, telespectadora e telespectador, canal 6 da NET Rio e também transmitindo online tvcrio.org.br. O nosso núcleo sindical de hoje traz aqui para vocês que nos assistem e agradecemos pela sua atenção o nosso querido Ricardo Quiroga Vinhas. É uma figura ímpar porque na sua biografia consta uma questão fundamental para a gente hoje analisar e concluir se houve ditadura ou ditabranda. O Quiroga só pôde voltar ao Brasil, veio ao Brasil, ele nasceu em Praga, na Tchecoslováquia, com 6 anos de idade. Mas então, antes da gente entrar nessa história, Quiroga, seja bem-vindo aqui na nossa auditório da TV Comunitária do Rio de Janeiro, trabalhando para que a gente tenha uma mídia realmente livre, democrática, senão a gente não terá democracia. Com certeza. Então, a sua saudação. Agradeço aqui ao convite feito pela TV Comunitária, na pessoa do meu amigo Soriano, com quem eu milito já há muito tempo em outros espaços. É sempre bom estar junto à mídia alternativa e permitindo que a informação que é bloqueada pela mídia majoritária, mídia golpista que nós temos, que ela possa chegar à população, e a TV Comunitária é um instrumento muito importante nessa luta. Então, eu agradeço muito por estar aqui com esse convite, me deixa muito feliz e espero contribuir no debate. Maravilha. Ricardo, você então esteve na Tchecoslováquia, você viveu, é bem verdade que seus pais mais do que você mesmo, porque a sua mãe estava na Tchecoslováquia quando estoura a Redentora, né, aqui no Brasil, o golpe de 64. E ela não pôde, então, receber o visto para voltar ao Brasil, juntamente com seu pai, né? Conta um pouquinho dessa história, o que é esse drama, eu acho que a tragédia nacional que foi esse tempo. Meus pais, eles foram estudar em Praga. Na época, os países socialistas davam bolsas para os estudantes do terceiro mundo para fazerem cursos universitários lá, né? Década de 50, 60, 70 principalmente. Então minha mãe foi estudar em Praga, meu pai é boliviano, então eles na verdade se conheceram lá, eles não se conheciam previamente, se conheceram lá, namoraram e casaram. Com o golpe, como meu avô era membro do Comitê Central do Partidão, Moisés Vinhas. Partidão, Partido Comunista Brasileiro. Então, ela teve problema, o passaporte dela foi revogado, não tinha como regressar ao Brasil. Então, acabou ficando lá e a situação também estava muito difícil, né? Havia vários exilados, pessoas que foram para Praga, né? Muitos foram para Moscou, outros foram para Praga. O próprio Prestes teve uma temporada que ficou em Praga, minha mãe conheceu a família do Prestes lá, o próprio Prestes. Eu, como criança, não tinha essa ideia naquele momento, né? Assim, eu conhecia, via minha mãe falava em outra língua, porque a gente falava em tcheco, eu fui alfabetizado em tcheco primeiramente. Então, tive o prazer de conhecer um grande sindicalista, o Roberto Morena, que era dirigente do Partido Comunista Brasileiro, ele era dirigente do Fórum Sindical Mundial, e foi de quem eu tenho mais memória, nós hoje convivemos muito com a família dele. Mas naquele momento eu não tinha essa ideia. Quando veio a anistia em 79 e finalmente minha mãe pôde regressar e nós fomos juntos, né, fizemos uma escala na Itália, aí eu comecei a perceber algumas coisas, porque mesmo com a anistia, a situação não estava totalmente normalizada. Quando nós chegamos no aeroporto, pelo fato de virmos de um país socialista, meu pai, por exemplo, ficou retido 1 hora na Polícia Federal, sendo interrogado. E nós ali do lado de fora, e os amigos esperando a gente do lado de fora, não sabiam o que estava acontecendo. Depois eu percebi uma tensão entre as pessoas, né, de questões de política, de falar de algumas coisas, você via aquela coisa meio ostensiva, os problemas políticos, eu já com 6, 7, 8 anos percebia isso na TV, né, a questão da ditadura. A gente morou com meu avô, então você via aquelas figuras históricas do partido passando ali, conversas, etc. E em 81, meu avô foi preso, né, quando teve aquele congresso semiclandestino em São Paulo, e ele foi preso, junto com outros 79 dirigentes do Partido Comunista. Então ali eu tomei um choque, né? Ver na televisão a imagem do meu avô, né, como um dos detidos, né? Meus pais desesperados destruindo documentos, né? Porque não sabia, a polícia podia bater ali e levar todo mundo, né?
Então, foi naquele momento que eu comecei a perceber, né, exatamente essa coisa. E eu tinha saído de um país socialista, onde eu não vivia, não vivenciei essa tensão. As pessoas podem ter as críticas que quiserem, as colocações, mas eu, como criança, posso falar que eu saí de um ambiente onde você via pessoas felizes e sem uma tensão, né? Claro, havia os conflitos, havia as dissidências, essas coisas, mas você não via essa tensão que você via no Brasil. O choque para mim foi muito grande de ver essa tensão em relação à política e à pobreza, né? Ou seja, o choque, né? Não convivi com pobreza lá, não havia pobreza. Aí chega aqui, você vê a pobreza, né? Você vê toda essa questão, né, totalmente diferente. Claro que também as coisas boas, enfim. Eu virei um carioca por adoção, né? Pela primeira vez eu vi o mar, que Tchecoslováquia não tem mar, então lá eu via o mar, essas coisas, beleza, que acabou me encantando. Mas depois, com o tempo, eu estudando, meus pais contando, aí eu soube de todas as tragédias, né? Meus pais conheceram Davi Capistrano, por exemplo, que esteve com eles lá, me viu pequeno, recém-nascido, e até né, levar essa questão, né, quando regressou para o Brasil clandestinamente, ia falar, né, com os meus avós sobre mim e tal, e desapareceu quando ele ingressou no Brasil. Então essas tragédias eu acabei tomando conhecimento quando fiquei mais velho, e aí com as histórias que eu acabei ouvindo e com o que eu acabei lendo, estudando nessa questão. Olha, tudo tem assim as compensações para quem procura ser útil e fazer do seu tempo, né, um aprendizado ou mesmo construir alguma peça, algum trabalho. O Quiroga, o Ricardo Quiroga Vinhas, também em função do pai dele, que é boliviano, ele fala espanhol, em função de ter nascido na Tchecoslováquia, ele fala o tcheco, não sei se é isso o nome do idioma, ele fala o russo, ele fala inglês, ele é tradutor. E tem aqui, não é, o Quiroga, 2 livros que têm sua participação. Aqui teria sido uma tradução de um livro de Joseph Stalin. Sim. Na verdade, é um apanhado de discursos e ordens que ele deu durante a Guerra Patriótica, a Grande Guerra Patriótica, que como eles chamam, os russos, né, hoje os russos, antigamente soviéticos, chamavam a Segunda Guerra Mundial quando se iniciou contra eles, né, porque a Segunda Guerra Mundial inicia em 39, em 41 eles são invadidos, eles chamam o período 41-45 de Grande Guerra Patriótica. Então foi feito esse livro, na verdade foi feito na União Soviética, com todos esses textos, porque são textos históricos, né, são fundamentais. Os discursos de Stalin foram muito importantes. Aqui, infelizmente, no Ocidente, a gente conhece os discursos de Churchill, até teve um filme sobre ele, né? Do próprio Roosevelt, mas não se conhece essa parte da guerra no fronte oriental. E eu e alguns amigos, militantes, começamos a escrever muito sobre essa questão, sobre esses momentos pouco conhecidos do público brasileiro sobre a Segunda Guerra Mundial. O que a gente conhece é Resgate do Soldado Ryan, Dunkerque, etc. E aqui a gente fala de onde efetivamente se decidiu a Segunda Guerra Mundial, que foram nos campos do fronte oriental na antiga União Soviética. A Operação Barba Vermelha do Hitler, né? A Operação Barbarossa, com que ele invadiu, e aí depois as batalhas de Leningrado, Moscou, Stalingrado, Kursk. Tudo começou com o companheiro João Cláudio Platenic Pitillo, que é um historiador formado na UERJ, que foi o que escreveu o primeiro livro de um brasileiro sobre o papel do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, que se chamou Aço Vermelho. E a partir dali, vários de nós nos juntamos, principalmente professores da UERJ, formados na UERJ, o professor Francisco Carlos Teixeira, e aí começamos a escrever livros com artigos construídos por cada um de nós a partir dos estudos que fizeram. Eu herdei um pouco disso do meu avô, que era historiador, herdei muitos livros soviéticos e tchecos que meus pais adquiriram quando moravam lá, e até eu acabei adquirindo outros depois, e aí estou investindo nisso, né? Assim, não tenho a formação, mas acaba sendo uma coisa a partir de uma cultura que eu herdei dos meus pais e do meu avô. Beleza. Eu poderia afirmar, conforme eu já ouvi, que cerca de 1/3 da Wehrmacht, né, que é o exército nazista, na verdade foi eliminado, foi aniquilado e exterminado na União Soviética, né? Na verdade, é o contrário, até 2/3 dos principais tropas, das tropas do eixo, né, Alemanha nazista, Itália, combateram no fronte oriental. A maior parte estava no fronte oriental, que era onde se decidiria a guerra e onde estavam sendo as batalhas mais difíceis. Isso, inclusive, facilitou o próprio desembarque de Normandia. Isso é uma coisa que não se fala.
Na verdade, as tropas mais ferozes, as tropas mais bem treinadas do exército nazista estavam no fronte oriental, estavam enfrentando as tropas soviéticas e ali foram esmagadas. Então, na verdade, quem decidiu a Segunda Guerra Mundial, ao contrário do que se mostra em Hollywood, foram os soviéticos. E foi quem primeiro chegou, inclusive em Berlim, né? Exatamente, libertaram uma boa parte dos países da Europa e quem foi que pagou o preço mais alto? Hoje se fala entre 30 a 40 milhões de soviéticos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Para a gente ver o preço que eles pagaram, né? Ou seja, os norte-americanos, por exemplo, perderam na Segunda Guerra Mundial entre 300 e 400 mil pessoas. Se a gente for falar do Holocausto judeu, foram em torno de 6 milhões de judeus. Os soviéticos pagaram o preço de 30 milhões, entre os quais se contabilizam, inclusive, judeus soviéticos que foram exterminados nos campos de concentração e de extermínio nazistas. Agora, o grande feito também não é só essa de ter eliminado, arrebentado com o exército, com o aparato bélico alemão, que se registra é que quando os alemães entram na União Soviética, eles vão recuando e também não deixando nenhum mantimento, e faz toda uma transposição da capacidade de produção, que transportavam fábricas inteiras em outro local para não deixar aquilo cair e salvar. Isso foi um feito monumental, que eles transferiram para os Montes Urais, que é a divisão entre a parte europeia e a parte asiática da antiga União Soviética, hoje da Rússia, e eles transferiram várias fábricas, exatamente sabendo que estavam sendo invadidos, então para poder manter a produção militar e de infraestrutura para permitir resistir ao avanço. E essa tática da terra arrasada para não deixar nenhum mantimento para os nazistas. E acabou funcionando exatamente porque você tinha, primeiro, um país que tinha uma estrutura socialista, isso foi decisivo. Segundo, um povo mobilizado e terceiro, um governo e um partido de vanguarda que permitiram organizar a resistência. Seja a resistência por meio do exército, seja por meio da produção, e aí as mulheres tiveram um papel crucial nisso, tanto na produção, compensando a falta de homens que estavam no fronte de batalha, como também como combatentes, né? Aviadoras, enfermeiras, soldados, inclusive tem uma famosa atiradora soviética, Lyudmila Pavlichenko, que eliminou 309 nazistas, né, como franco-atiradora. Então, a mobilização de todo o povo permitiu resistir, vencer e salvar os demais povos da Europa da Alemanha nazista e também derrotou tropas japonesas, né, depois combatendo ali na região da China e da Coreia. Fantástico. Mas vamos falar um pouquinho não só do exército soviético, mas também dos resistentes. Você falava aí da população inteira nesse esforço de deter o inimigo, que me parece que o Lenin conta nessa resistência aí com muitos guerrilheiros, pessoas que não eram propriamente regulares e que combatiam o nazismo. E com esses, o exército alemão era mais radical ainda. Sim. Enquanto quando eles prendiam um soldado russo, eles pudessem fazer um simulacro de tribunais, os guerrilheiros eram sumariamente fuzilados, né? A parte de guerrilha, né, eles chamavam de partisans, ele surgiu primeiro espontaneamente, ou seja, população civil e soldados que ficaram desgarrados das suas unidades na retirada se organizaram com grupos de guerrilha. Isso foi crucial, porque eles prejudicavam muito a retaguarda nazista. Depois, obviamente, com a vitória em Moscou, na Batalha de Moscou, o governo soviético passou a também tentar dar uma organicidade a essas guerrilhas. Então, ele lançava paraquedistas para ajudar a organizar, tentava enviar mantimentos para organizar esses grupos de guerrilha, que na Bielorrússia foram os mais fortes, né? A antiga República Soviética da Bielorrússia foi onde teve um movimento de guerrilhas muito forte, né? E eles foram cruciais. E, obviamente, eles sofriam, tanto eles quanto as cidadezinhas, aldeões, as vilas que os apoiavam, sofriam retaliações muito fortes, ferozes dos nazistas, né? Mas o heroísmo deles, até hoje, é muito lembrado pelos soviéticos. Ou seja, então, eles têm na sua memória não só os soldados, né, o exército que combateu, mas também esses guerrilheiros que tiveram um papel fundamental na derrota do nazismo. Olha, eu quero falar um pouquinho sobre a importância da mídia livre. E por que o muro teria caído? Ou seja,
Será que os países, então, da ditadura do proletariado, socialistas, né? Aqui a gente chama comunista, mas não tinha alcançado ainda esse estágio do comunismo. Será que perderam a batalha das comunicações? Porque você falava aqui que na Tchecoslováquia não havia, e foi um choque para você quando chegou no Brasil, pessoas dormindo na calçada, pessoas passando fome, né? Vasculhando ali cestas de lixo para arranjar alguma coisa para forrar o estômago. Eu acho que o que se perdeu principalmente foi a Batalha das Ideias, né? A famosa Batalha das Ideias que se perdeu, e aí obviamente se perde a Batalha da Comunicação. Então, assim, esse é um assunto que é bem inesgotável. Existem várias posições, diferentes visões. Eu mesmo estudei livros de pessoas que conviveram na época dentro das estruturas do governo, dos partidos. Eu acho que são vários fatores. Eu acho que um fator foi, num determinado momento, essa tentativa, a corrida armamentista, que esgotou, por exemplo, a própria União Soviética, que não tinha capacidade dos Estados Unidos, que, enfim, viviam de explorar, né? Ou seja, o capitalismo é isso, o imperialismo é isso, explora os outros países, então eles tinham como sustentar aquilo. Os soviéticos não tinham como sustentar. A questão de uma burocratização excessiva nesses países, você não conseguir separar partido e governo, então aí você se encher de oportunistas, isso acabou também degenerando ideologicamente os partidos, né? Você tinha o Gorbachev, ele é um resultado disso, né? Um cara que se torna um oportunista que vai ingressando, porque se você não ingressasse no partido, você não alcançaria determinadas posições. Então você tem esses problemas, você tem o problema de que não se conseguiu superar dialeticamente os erros que aconteceram em determinados períodos. Eu acho que alguns desses regimes às vezes eram extremamente duros na questão do debate interno. Não digo só em relação aos chamados dissidentes, mas até no debate interno. Você tinha coisa muito monolítica, né? Você não tinha possibilidade de você ter um debate mais aberto. E eu gosto de citar Cuba como exemplo, onde você tem um debate fluindo muito mais tranquilamente, onde você tem posições diferentes. E então a questão da dissidência é muito mais resolvida de uma maneira mais tranquila. Não ganham importância exatamente porque não tem espaço. A população debate abertamente. Mas a população também se sente dentro das estruturas. Nesses países a população se já sentia fora das estruturas, não se identificava mais com aquilo. E aí na famosa Batalha das Ideias você tinha aquela propaganda massiva de fora, né? Você tinha a Voz da América, a Rádio Europa Livre, etc. E isso fazia com que as pessoas também, e aí as pessoas não tinham um contraponto em que elas se sentissem seguras. Então eu posso dizer, muitos tchecos achavam que o capitalismo era o que o socialismo tinha, só que com a possibilidade de enriquecer. Eles não achavam que o capitalismo seria ficar pobre, você ter que pagar pela saúde, você ter drogas, desemprego. Isso não passava eles não, quando se falava disso, eles não acreditavam. E também tinha a questão das viagens, né? Você tinha muita restrição de viagens. Você não podia turismo. Se você emigrava, você tinha dificuldades para regressar. Então os cubanos, por exemplo, souberam trabalhar muito melhor isso. Então, quando a pessoa emigrava, então você não tinha essa possibilidade do cara ir e voltar, olha, realmente ali está muito difícil. Muitos alemães orientais, por exemplo, e a Alemanha Oriental era o maior exemplo dessa questão da imigração, a própria questão do muro era emblemática nisso. Os alemães orientais se suicidavam quando iam para a Alemanha Ocidental porque não conseguiam viver na sociedade consumista. Eles não conseguiam se adaptar e se suicidavam. E não tinham possibilidade, né? Era muito difícil retornar para a Alemanha Oriental. Então, somando-se esses fatores todos, toda essa geração, e por fim o papel decisivo da traição de Gorbachev, que ajudou a destruir tudo, ou seja, que ele, nos países que não quiseram seguir... A perestroika e a Glasnost, que na verdade não uma trouxe... abertura da economia e outra abertura da política. Né? E o resultado disso é que hoje o Gorbachev é considerado um traidor no país inteiro, ninguém mais quer saber de Gorbachev. O saudosismo volta e o próprio Putin sabe trabalhar esse saudosismo, ou seja, as pessoas sabem o que eles eram antes, ou seja, eram uma potência. Hoje estão tentando recuperar esse papel. E a própria miséria. Depois que acabou o socialismo, a expectativa de vida dos soviéticos, dos russos, no caso, caiu mais de 10 anos. Nossa. Sim, para você ver, teve um recuo eles tinham 0% de analfabetismo, o analfabetismo voltou, doenças que tinham sido erradicadas voltaram. Então é para ver o drama que todos eles passaram. Claro, alguns países, por serem menores, por serem um pouco mais industrializados, a própria República Tcheca, se pegar
um pouco a Polônia, eles resistem economicamente, conseguem se reestruturar um pouco. Agora, outros que eram países de muita indústria pesada, de agrários, como Romênia, Bulgária, esses não conseguiram se recuperar. E aí a miséria é muito grande. Né? Então, são países que simplesmente recuaram tremendamente. Você citou Cuba, inclusive foi uma revolução que eu diria assim mais moderna. Por exemplo, as igrejas em Cuba, eu visitei inclusive cidades lá que a maçonaria funcionava perfeitamente, Rosa Cruzes. Eu acho que houve também, por ser a primeira revolução assim operária, uma certa intolerância religiosa no começo da revolução, que vem depois pagar um pouco por isso. Já a China foi menos, e Cuba então... Porque tinha naquela perspectiva, né, de um certo dogmatismo, aquela coisa do religião é ópio do povo. As igrejas, principalmente na Rússia, o problema é que muitas vezes se fez uma transposição sem observar o contexto cultural e histórico. Né? Ou seja, na Rússia, a igreja era parte do Estado. Ela, assim, o czar não era laico, né? Não era um Estado laico. O czar digamos assim, o líder máximo da igreja ortodoxa caminhavam juntos. Então, quando se destrói o aparato da monarquia, se tentou destruir também a igreja ortodoxa, nesse sentido. Sim. Claro que não se destruiu, continua existindo, mas foi muito podada. Cuba, por exemplo, não passou por isso. Assim, a igreja não estava tão vinculada ao governo, embora também as outras religiões não fossem toleradas. Né? A santeria, mesmo igrejas protestantes tradicionais, etc., ganharam um espaço com a Revolução Cubana, que garantiu efetivamente o Estado laico. Ou seja, a Revolução Cubana que garantiu a liberdade religiosa. Antes se você não fosse católico, você podia até não ser perseguido abertamente, mas você tinha restrições, tinha dificuldades. Isso efetivamente mudou muito, graças à Revolução Cubana, e estão lá as igrejas, funcionam, a igreja católica. Eu também estive em Cuba, visitei igrejas, tem muito sincretismo também, né? Parece um pouco com a Bahia, um sincretismo muito grande com a santeria, a religião católica, etc. Inclusive, eu sei que você é bastante inteirado sobre a realidade de Cuba, que você dirige também uma associação José Martí, né, que está sempre nos passando informações a quantas anda lá. Parece que Cuba é o único lugar do mundo que a AIDS regride, não se vê crianças de rua. Eu sou conselheiro da Associação Cultural José Martí, né? Presidida pelo copeiro Carlos Gustavo, Gugu. Efetivamente, Cuba, né, para quebrar esse bloqueio midiático que é feito, né, que Cuba é apresentado como demônio, ditadura, etc., agora vamos fazer uma reforma constitucional, e aí uma comparação com o que acontece no Brasil. Aqui a gente aprovou a PEC do teto, uma reforma trabalhista brutal, que é uma contra-reforma. Quer se aprovar na marra uma reforma da Previdência para prejudicar os aposentados, sem discutir com a população. Né? Num contexto de golpe, onde você não tem legitimidade das urnas, sem debater com a população. Em Cuba, eles vão fazer uma reforma constitucional que vai mudar muitas coisas lá. E isso está agora sendo debatido pela população. 8 milhões de cubanos foram convocados a debater nas escolas, universidades, locais de trabalho, nas ruas, nas praças, debaterem as propostas de reforma constitucional que serão feitas, alterarem o que entenderem, e aí depois isso vai ser votado no referendo. Qual a população de Cuba hoje? Hoje está em torno de 11,4 milhões, 11 milhões e meio. 8 milhões, numa população de 11, discutem os destinos do país, as reformas que são, do ponto de vista do interesse popular, necessárias. Sim. E aqui no Brasil, quantos estão discutindo e como é que é isso? Está sendo de baixo para cima? Aqui o que está sendo feito na base do golpe, de acordo com o que a mídia, a elite econômica e os Estados Unidos querem. Então, assim é que se quer impor as coisas aqui. E quando a população sai para protestar, é o que a gente vê. Bomba, bala de borracha, né, todo tipo de repressão, o judiciário atuando no golpe, como a gente viu na condenação dos 23 ativistas que foram condenados por causa dos protestos de 2013. Estamos lutando pelo direito do copeiro Lula ser o candidato. Eles querem impedi-lo porque sabem que ele ganha a eleição. E aí o judiciário está fazendo assim as maiores aberrações possíveis, criticadas pelos juristas do mundo inteiro. Né? Ou seja, querem impedi-lo a qualquer custo de ser candidato. Agora querem impedi-lo de encontrar advogados, de encontrar os dirigentes do partido. Querem impedi-lo de qualquer jeito. No entanto, se ele fosse um candidato da direita,
mesmo preso, estaria sendo candidato. Como foram vários os casos de candidato condenado em segunda, em terceira instância. Tá aí um Maluf que não nos deixa mentir, que foi condenado não sei quantas milhões de vezes, e só agora, finalmente, ele foi preso, agora que está no final da vida, ou seja, gozou bastante do... Claro. Né? E aí até uma coisa meio absurda, né? Um cara que já está no final da vida, está morrendo, aí você vai prender só para dizer que prendeu alguém, para justificar, na verdade, a prisão do Lula e dos companheiros do PT que estão detidos. Então, você vê a diferença, né? Se fala tanto em ditadura que nós vivemos aqui um estado de exceção, onde se tenta, inclusive, impedir um processo eleitoral legítimo. Ricardo, você é uma liderança nata, uma experiência, tem uma cultura invejável. Eu queria que você, nesses 2 minutos, falasse um pouquinho o que fazer, você enquanto dirigente do maior partido brasileiro, que é maior tem de congressistas, e se não tiver, só não está no poder, que foi vítima de um golpe, o que fazer nesse instante? 1 minuto. O que fazer, eu acho que, primeiro, a esquerda tem que rever seus erros, não sair mais das ruas, discutir com a população, ir às comunidades, ir aos locais de trabalho, dialogar, conscientizar, fortalecer instrumentos como a TV comunitária, usar a mídia alternativa, né? Esse erro que nós cometemos de não regular a mídia, de não abrir para as rádios comunitárias, para a TV comunitária, a gente não pode cometer o mesmo erro. E, principalmente, não conciliar mais. Não estamos mais no tempo de conciliar, de dialogar mais com essa direita golpista. Eles já demonstraram o que eles querem nos fazer voltar à época da escravidão, à época da barbárie. Então, hoje, nós temos que vencer a barbárie. E, para vencer a barbárie, nós não podemos mais ceder nas nossas ideias e temos que estar sempre junto à população, junto do povo, porque só assim superaremos esse momento e avançaremos na nossa história. Está aí a palavra de um dirigente que nasceu no exílio, já nasceu lutando, ele com seus pais, e queremos agradecer a você, telespectador e telespectador, pela audiência, pela atenção, agradecer em nome de todos os trabalhadores, um trabalhador que está aqui fazendo a filmagem da gente, que é o Max Figueiredo, ele que é também editor, tem programa aqui na TV, Circuito Carioca, maravilha, e a você, sobretudo, Ricardo, por ter concordado com o nosso convite, também. E a casa é sua, viu? Obrigado. Vamos continuar esse papo. TV Comunitária, canal 6 da NET Rio de Janeiro, e também transmitindo online tvcrio.org.br.